Por favor. Bom, gente, com muita honra, com muito prazer, eu recebo em meu canal uma das primeiras pessoas entrevistadas aqui no meu canal, Bárbara Dias. Ela é jornalista, apresentadora de programa de rádio na emissora Eldorado AM de Sete Lagoas, Minas Gerais, além de editora-chefe do jornal Hoje Cidade. Mulher trans, sempre esteve ligada a questões sociais, envolvida também na luta pró-LGBTQI+, sempre defendeu as questões envolvidas, né, a igualdade de gênero, e luta também pelas causas do grupo, como, por exemplo, olha só, o fim do preconceito, né, a discriminação contra as mulheres trans, principalmente a igualdade de gênero. Além disso, é rainha de bateria de duas escolas de samba maravilhosas, ao qual eu também participo como intérprete, cantor. Uma delas, Unidos Bonitas de Itaquerida, em Sete Lagoas, e a outra é Mocidade Independente Bem-TV, em Belo Horizonte. Grupo principal, hein? Ela não é fraca, não. Bárbara, muito boa noite. É um prazer imenso recebê-la aqui mais uma vez, tá? E desde já eu fico muito feliz, muito lisonjeado e agradecido por você ter aceito o meu convite. Olá, Gabriel. O prazer é todo meu, uma honra enorme. E, mais do que honra, eu preciso agradecer o seu convite, porque falar sobre identidade de gênero, falar sobre equidade de gêneros, falar sobre essa militância que a gente trabalha para tentar promover a igualdade dos seres humanos dentro de uma sociedade é muito importante. Nesse momento em que estamos convivendo com a pandemia do novo coronavírus, quase ninguém tem abordado o assunto, né? As lutas de igualdade social, de igualdade não só dos gêneros feminino e masculino, mas da igualdade como um todo, né? Infelizmente, quando se aborda algum tema do tipo, aborda-se porque pretos foram violentados até chegar ao óbito por policiais brancos, quando mulheres trans foram oprimidas e assassinadas sem nenhum motivo aparente, a princípio, e isso dói, né? Por mais que eu, Bárbara Miranda Dias, não seja uma pessoa que enfrente na pele, na minha carne, esse tipo de preconceito, esse tipo de violência e esse tipo de violação dos meus direitos, eu sinto, porque eu tenho empatia pelas pessoas, eu tenho empatia pelas causas ao qual a gente luta, porque a gente sabe da realidade dessas pessoas. Então, antes de tudo, eu gostaria imensamente de agradecer a você por essa oportunidade de estar no seu canal Que é abordando isso? esse tema. Quem tem que agradecer sou eu, Bárbara. Você é uma pessoa iluminada, especial. Bárbara, uma primeira questão aqui para você é a seguinte: é difícil ser mulher trans no Brasil? Bastante, bastante. Não é fácil, não. Ser mulher trans não é fácil por várias questões. Para começar, já na adolescência, principalmente, que é quando a gente está começando a descobrir o nosso corpo e a nossa sexualidade, lembrando que transexualidade não tem a ver com sexo ou com sexualidade, mas sim com gênero. Mas é nessa época que a gente começa a entender a nossa sexualidade, que a gente também conhece a nossa identidade, Certo. a nossa condição, diria. Então, já tem esse complicador por a gente ter nascido num corpo ao qual a gente não se identifica e precisa passar por mudanças. Para passar por mudanças, a gente precisa ter algumas experiências. E essas experiências a gente vai conseguindo adquirir com o tempo ou com
trabalhos, entrevistas, do qual você está fazendo hoje, e a internet, de alguma forma, facilitou esse contato das novas mulheres e homens trans com a realidade que a gente vive. Enfim, no Brasil, a maior dificuldade de ser mulher trans, falo mulher trans por ser eu uma mulher trans, a maior dificuldade é o fator social de aceitação na sociedade, aceitação no mercado profissional, aceitação que costuma não existir nem no princípio básico da vida do ser humano, que é a educação, né? Muitas mulheres trans e homens trans são expulsos ou impossibilitados de se educarem nas escolas públicas, principalmente, pelo preconceito e pela falta de qualificação dos profissionais, que não sabem lidar com essa diversidade. Eu não vou falar diferença, porque eu acho que todo ser humano é igual. A diferença, né, a diversidade é que torna essa igualdade nossa bonita. Qual é o interesse que eu teria numa outra pessoa se ela não me demonstrasse um diferencial, né? Uma diversificação do meu próprio eu, entende? Eu já me conheço, eu quero conhecer pessoas diferentes, pessoas diversas. E é isso que eu costumo dizer, que transforma a humanidade em algo muito belo e pleno. Mas, infelizmente, a maioria das sociedades, no nosso país principalmente, elas são muito patriarcais. É algo que vem histórico, mas se mantém persistente. Por mais que hoje digam que não existe um preconceito, esse preconceito existe sim, pode ser velado, pode não ser declarado, mas ele existe, infelizmente. Então, esse preconceito do heteronormativo para com as mulheres trans, o heteronormativo brasileiro, para com as mulheres e os homens trans, é algo que no Brasil é muito persistente e é muito recorrente, e é algo que dificulta, inclusive, a muitas mulheres trans e homens trans de, vamos falar, sair do armário, né? De se aceitarem. Certo. Ô, Bárbara, E fora as políticas também, né? As políticas públicas não são muito a favor da diversidade. É muito raro ter política que seja elaborada em favor dessa comunidade que, apesar de ser chamada de minoria, é uma comunidade bem grande, né? Certo. Daqui a pouquinho a gente chega também nesse aspecto, que eu vou te fazer uma pergunta. Ô, Bárbara, uma segunda questão é a seguinte. O dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, certo? Uhum. E como o nosso canal tem uma proposta pautada pelo campo do direito e do jornalismo, a gente observa que assim, juridicamente falando, tá? Por exemplo, o nome social e a cirurgia de redesignação. Redesignação. Isso, É difícil de redesignação falar, mas sexual, isso, sexual, foram, assim, uma grande conquista, né? Porém, como tudo em nosso país parece que é feito pela metade, Bárbara, a gente sabe que mudar o nome em cartório é uma verdadeira via-crucis, que a gente pode falar assim, é difícil, é complicado. Então, Bárbara, fala para a gente, eu sei, né, que você já havia me comunicado isso há um tempo atrás, que você conseguiu, né, isso, entrar com uma ação de mudança de prenome, e você conseguiu, graças a Deus. Mas conta para a gente, fala para a gente a sua experiência com essa questão judicial. Foi uma batalha difícil? Foi um imbróglio assim muito complicado? Como que foi para você? Ou foi fácil, você conseguiu
através da Defensoria Pública ou de um advogado? Como que foi? Fala para gente. É, como eu te falei, eu tenho facilidades pela posição que eu ocupo como jornalista, né? Toda essa apresentação que você fez aí no início da nossa entrevista, tudo isso contou ao meu favor. As Uhum. pessoas aqui na minha cidade, elas não me tratam com diferencial de ser uma mulher trans. Na grande maioria, eu sou tratada como uma mulher cis, ao qual eu me sinto muito confortável, mas às vezes eu não considero, como eu posso falar, não é que eu não considere verídico, mas às vezes esse tratamento que as pessoas me dão não é o tratamento que é dado para a grande maioria. Então eu sinto que meio deslocada da realidade trans no Brasil, principalmente. Então, isso me facilitou, o meu meio me facilitou com que eu conseguisse, sem muita burocracia, a retificação do meu nome. A princípio, eu participei de um processo na Defensoria Pública para fazer essa alteração, e enquanto os papéis caminhavam, morosamente, mesmo com a ajuda da Defensoria, surgiu um provimento do governo federal que autorizava todos os cartórios, mediante a simples declaração da mulher ou do homem trans ou da travesti, lá nos cartórios, a simples declaração: eu quero fazer a retificação do meu nome e do meu gênero. Isso seria permitido e a pessoa apresentaria um monte de documentos, vários nada constas, documento de autenticação de assinatura e tal, para ver se aquela pessoa que estava querendo fazer a retificação de nome, alteração do prenome, não estaria querendo burlar algum crime ou alguma ilicitude de sua vida. Claro. E aí, quando eu fui tentar isso no cartório, eu não tinha a permissão, porque eu estava com o processo caminhando na Defensoria Pública. Para minha sorte, para você ver, uma sorte meio que diferente, porque se eu tivesse caminhando direitinho, teria sido realizado, teria talvez adiantado o processo. Mas, para minha sorte, quando eu estava com o processo na Defensoria Pública, eu ia fazer somente a retificação do prenome. Eu continuaria com o gênero masculino na minha certidão e nos meus outros documentos. A Defensoria perdeu todos os meus documentos. E, inexplicavelmente, todos os documentos foram perdidos. E aí, quando eu procurei o defensor para poder saber o que estava acontecendo, ele pediu para que eu voltasse. Eles conseguiram para mim de imediato toda a documentação, de nada consta, eu só precisei, me deu autorização para poder retirar uma certidão com o meu nome de registro antigo, sem que fosse cobrado nada. Eu só me deu também autorização para poder tirar o registro da minha cidade, também sem que eu precisasse pagar novamente. E daí eu pude, a partir desse momento, entrar, participar do processo de retificação direto no cartório, através desse provimento, que agora eu não vou me lembrar o número, e aí foi tudo muito fácil, porque quando eu apresentei toda a documentação no cartório, e as pessoas também já me conheciam, em 11 dias, eu peguei a minha certidão nova e, a partir daí, eu já comecei a dar andamento na busca de todos os outros documentos. O CPF já chegou, assim que eu peguei a minha certidão, 2 dias depois chegou o meu CPF com o meu nome retificado e a minha certidão de nascimento veio com o gênero a qual eu me identifico, que é gênero feminino. Então, hoje eu sou Bárbara Miranda Dias na minha certidão, em todos os meus documentos, e todo o gênero feminino.
Parabéns, Então, parabéns. eu tive essa problemática que acabou Certo, me ajudando. Mas eu sei de outras meninas que precisaram da ajuda de advogados, entraram com o processo através de advogados e hoje possuem um documento com apenas o prenome retificado e lá tá o gênero masculino. O que não condiz muito, né, gente? Porque você olha para o estereótipo da pessoa e você vê que ou é um homem ou é uma mulher, ou é feminino ou é masculino. certo. Bárbara, no nosso país, você é o que você vale e o que você tem, né? E o sonho de todo brasileiro, sobretudo aqueles que têm pouca condição, né, financeira, monetária, é ter um bom emprego, né? E a gente observa que muitos dos nossos, muitas pessoas que a gente conhece, ou não estuda porque não quer, ou por falta de uma condição real, total, né? E vale destacar que os que estudam porque não quer é uma minoria, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, Bárbara, você considera o fato, né, assim, do respeito pelo qual as pessoas têm por você, você considera que isso é dado à sua persistência nos estudos, porque hoje você é uma pessoa graduada, como eu já falei, uma jornalista de respeito, tem um compromisso, uma seriedade muito grande em tudo que você faz, e isso não é puxar de saco nem nada disso, porque eu te conheço, não é nada disso, porque realmente quem te conhece sabe a profissional que você é. Você se dedica com um carinho muito grande à emissora que você trabalha, muitas vezes a gente vê assim, puxa vida, mas a Bárbara está sempre ali, combativa, sabe, lutando e tal, passando uma notícia, uma informação. Então, veja lá, você se graduou, né, isso é um privilégio. Então, por isso que eu comecei essa questão falando que neste país você é o que você vale e o que você tem. Por isso que eu te pergunto, Bárbara, é, é, qual conselho você daria, né, para pessoas, mulheres trans, que ainda não despertaram para essa maravilha que é você ter um curso superior, para que você tenha respeito no seu local de trabalho e tudo mais? Qual o conselho que você dá para essas moças que ainda não despertaram para isso, Bárbara? É, primeiro que, na verdade, como eu disse anteriormente, a educação que deveria ser para todos não é. Infelizmente, não é. A partir do momento em que você, naquele ambiente que deveria ser um direito básico de todo cidadão e cidadã, você não é aceita ou aceito na sua identificação, na sua condição, aquilo te leva a um estado de depressão, um estado de desconcordância com tudo que uma sociedade construída desde dos primórdios, né, desde do início das constituições, dizem respeito aos direitos do ser humano. Infelizmente, educação no Brasil não é para todos. Educação no Brasil é para quem tem condição, e condição, quando eu falo, é condição financeira. Educação no Brasil é para as pessoas brancas. E educação no Brasil é para poucas pessoas que têm muito interesse e persistem, mesmo contra o adverso, contra a inaceitação das pessoas e do sistema, que foi o meu caso, porque eu não sou rica, não nasci rica, mas também não posso falar que eu sou pobre,
como uma grande massa brasileira, porque meus pais sempre trabalharam e nunca deixou faltar nada para mim, mas desde a infância eu tinha isso na cabeça. Você só vai conquistar o seu objetivo a partir do momento que você seguir na educação. Provavelmente isso foi passado para mim também pelos meus pais, através da educação de berço. Infelizmente, a grande maioria das mulheres trans, das meninas trans, não tiveram nem essa educação, porque muitas vezes, quando elas se conhecem, se descobrem, se aceitam, ao contar para os pais, na maioria das vezes, elas são expulsas de casa. Então, além de não serem aceitas na escola, passam a não ser aceitas em casa, né, pela família, elas precisam sobreviver de alguma forma. E o que resta para essas meninas, geralmente, é a rua, né? A rua abraça todo mundo. E os prazeres da rua são vários. E existe forma de ganhar dinheiro com a rua. Por mais que seja dolorido, por mais que seja dificultoso, é um dinheiro que vem rápido, mas também vai rápido. Então, o que eu diria para essas meninas que... Não estou falando para as meninas que não tiveram a oportunidade, que é o que eu falei aqui agora, mas o que eu diria para essas meninas que abandonam a educação para trilhar outros caminhos por interesse próprio. A gente precisa, sim, batalhar para conquistar, para realizar e para vencer nos nossos sonhos, nos nossos ideais. Mas, a partir do momento que você não mantém um nível mínimo de educação, e essa educação que eu falo é a educação de saber escrever, de entender o básico de matemática, de entender um pouco de geografia para você saber a situação, a localização que você está, de saber um pouco de biologia para você entender do seu corpo, da racionalidade humana, da irracionalidade de outros seres. Esse tipo de educação, um princípio básico você precisa ter. E se você fizer apenas o ensino fundamental, você não vai conquistar isso. Então, a minha dica, a minha orientação para essas meninas é: persistam, lutem, inclusive contra a sua vontade de não se manter ali. Estudar é chato? É chato. Não vou falar que é a coisa mais agradável da face da Terra. Seria ótimo se todo mundo tivesse a oportunidade de ficar deitadinho na sua cama, assistindo televisão, maratonando séries, curtindo um barzinho, que agora, inclusive, não pode, curtindo os prazeres que a vida nos proporciona. Mas, para a gente alcançar objetivos, para a gente conquistar espaço, a gente precisa, antes de mais nada, conquistar de forma educada, de forma inteligente, e você não vai aprender a trabalhar a sua inteligência se você não tiver noções básicas. Então, a minha orientação é: siga. A diretora não aceita. O problema é da diretora. A diretora já está com a vida dela ganha, você ainda não. Então, persista. Vá contra tudo, vá contra todos e vá contra o seu sentimento de não estar ali. Porque quando você alcançar a sua vitória lá na frente, você vai saber o quanto aquilo foi importante para você atingir onde você desejava estar. Então, é importante ter a educação e é importante persistir na educação, que, infelizmente, é o que a maioria das meninas e dos meninos não tem essa consciência. Perfeito. Até porque, Bárbara, pegando o gancho no que você falou, dinheiro não cai do céu, né? Exatamente. E nós vivemos num mundo capitalista. E para você ter emprego no mundo capitalista, que é o que a gente vive, você precisa ter alguma experiência, você precisa ter algum tipo de educação. Hoje em dia, é muito raro eu como jornalista, é muito raro divulgar uma vaga de emprego e que as pessoas exijam somente o ensino fundamental. Não.
A grande maioria pede o ensino médio e um grande número de vagas já pede, inclusive, o ensino superior. Então, assim, ou curso técnico, tecnólogo superior. Então, assim, é importante. Então, resista. A nossa vida de mulher trans, a nossa vida de LGBTQIA+, ela é uma vida de eterna busca por direitos, mas é uma vida de muita resistência. A Uhum. gente resiste a muitas situações adversas à nossa vida, que muitas pessoas heteronormativas, se estivesse se enquadrando na nossa realidade, talvez não conseguisse, não tivesse força e estrutura para vencer isso. Parece que tem uma cápsula, uma casca, na verdade, né? que nos enrijece para poder peitar o que vem contra a nossa categoria, o nosso grupo. Categoria Certo. não, porque categorizar é meio que rotular, né? E apesar do ser humano adorar rótulos, eu não sou muito a favor disso. Mas é importante a gente resistir e a gente insistir, persistir. Eu quero conquistar aquele espaço, quero conquistar aquele objetivo. Então, eu vou lutar com unhas e dentes e não vão me aceitar? Tudo bem. O problema é de quem não vai me aceitar, porque eu me aceito. Então, se eu me aceito, eu vou enfrentar, eu estou ali para poder aprender, eu estou ali para poder buscar a minha realização, eu vou continuar, né? Perfeito. Ô, Bárbara, assim, caminhando aqui para o nosso final, eu tenho uma questão muito Já séria. Eu tenho uma questão muito séria para falar contigo, que é a seguinte, Bárbara, a transfobia é uma triste realidade que assombra o nosso país, né? Porque ela fere fisicamente, né? E os sentimentos, né? Fisicamente, e muitas vezes ela provoca a morte, né? Então, Bárbara, você acha que a lei beneficia aos transfóbicos, aos homofóbicos? Porque, veja só, Bárbara, todo santo dia a gente vê casos assim horrendos, né, de assassinatos e mais assassinatos, e pouco se vê, né, em termos de campanha, de conscientização, por exemplo, para a população em geral, sobre o tema, né, sobre esse assunto, mulher trans e tal, o homossexualismo em todo o seu aspecto, que gera, inclusive, essa questão toda de um tabu, né, na nossa sociedade brasileira, aquela coisa toda e tal, enfim. Então, quando eu falo campanha, é uma campanha assim, por respeito, né, às mulheres trans e aos homossexuais em geral. Então, eu volto a perguntar, Bárbara, você acha que no Brasil a lei beneficia aos transfóbicos ou homofóbicos? sem dúvida, sem sombra de dúvida. Até mesmo porque não existe lei em favor dos LGBTs. Quando eu falo LGBTs, estendam LGBTQIA+. E isso aí vai aumentar muito ainda, viu? Porque a nossa sigla ela tem o interesse de agregar pessoas, de agregar seres humanos. Ela não tem a ideia de segregar, como o nosso governo faz, como o nosso país patriarcal faz, e como o mundo, no geral, ensinou. E por que favorece aos transfóbicos, aos homofóbicos, enfim, aos LGBT-fóbicos? Porque eles cometem os crimes, mas não existe uma lei que puna, que criminalize. Existem é, alguns projetos de lei, existem algumas normativas do governo federal, mas que veio através do judiciário para defender Uhum. certos nichos, né? Então,
a transfobia, os crimes de LGBTfobia hoje no Brasil, ele é tido como um crime, ele é criminalizado por causa de uma normativa, uma ordem do judiciário. Os deputados federais, o Senado brasileiro, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, nada disso, nunca teve interesse de escrever uma lei em favor. Porque a lei ela não pode ser derrubada. Já uma normativa do judiciário, a qualquer momento, pode ser derrubada. Então, todas as vitórias, todas as conquistas dos LGBTs, elas foram conquistadas a duras penas e elas só vieram até nós através dessas normativas, através de ordens do judiciário. E sendo assim, se não existe uma lei que criminalize, caso algum criminoso, algum opressor, algum homicida de trans, de homossexual, de lésbicas, caso um deles seja pego, provavelmente no julgamento, se ele tiver um advogado excepcional, ele não vai pagar pena porque não existe uma lei que realmente julgue aquilo como um ato criminoso. E como você disse bem, infelizmente, no nosso país, a gente tem um número gigantesco de LGBTs que foram assassinados sem nenhum isso de razão. Uma loucura da minha cabeça também falar que existe alguma razão para assassinar alguém, isso não pode e não deve, mas sem nenhum quê de briga, sem nenhum interesse, enfim, de uma forma banal, muitos LGBTs são assassinados no nosso Brasil e o crime acaba sendo prescrito porque ninguém teve o interesse, às vezes, nem de investigar. Como aconteceu aqui em Sete Lagoas, há 5, 6 anos atrás, que nós tivemos uma mulher trans que foi assassinada com requinte de crueldade, com facada. A mãe dessa mulher trans foi penalizada. E isso acontece não só aqui, isso acontece no Brasil inteiro. Então, assim, infelizmente, ainda nos dias de hoje, a gente precisa amargar essa dor da falta de uma lei e dessa sociedade patriarcal continuar protegendo, defendendo esses opressores, esses homicidas, esses criminosos que assassinam quem simplesmente é diferente, né? Quem é diverso ao que ele considera ser, entre aspas, normal. Porque todos nós somos normais, né? A gente pode não concordar com o gênero ao qual nós nascemos, mas a nossa identidade, a nossa condição não indica que somos anormais. Tanto que há 2, 3 anos atrás, se não me engano, a transexualidade foi retirada pela OMS dos transtornos psíquicos e a homossexualidade há mais tempo também foi tirada. Então, assim, a gente precisa que os legisladores tentem trabalhar um pouco em favor disso. Por que às vezes as pessoas falam assim, mas os LGBTs estão querendo privilégios. Não é que a gente está querendo privilégio. Assim como os pretos, eles não tiveram, no passado, nada em favor deles. Eles sofreram opressão, eles sofreram humilhação, eles, a partir da assinatura da Lei Áurea, em 1888, eles não tiveram condição de estudo, eles não tiveram condição de uma vida digna, e foi daí que surgiram favelas e foram tentando sobreviver, na verdade,
né, sem direito, sem uma condição, sem nada, porque simplesmente foram jogados nas ruas. Os LGBTQIA+, também tem essa situação, com o diferencial que a gente não recebeu carta de alforria. A gente saiu dos guetos, a gente aceitou a nossa condição de cidadã e de cidadão, porque não existia isso, a gente era limitado, né, aos guetos das sociedades, a gente só podia sair à noite, e isso não tem muito tempo, isso tem pouco tempo. Isso, nós estamos em 2021, a 1979, 80, 81, os LGBTQIA+, que naquela época eram os GLS, só se limitavam aos guetos. E o gay, por exemplo, ele só era bem sucedido ou reconhecido na sociedade quando ele era um bom cabeleireiro. Ou então quando ele era, entre aspas, o que eles dizem, discreto, né? O que é uma balela, porque não existe uma coisa assim. Então, assim, infelizmente, ainda hoje, 2021, nós vivemos essa realidade de a vítima, ela recebe o peso da dúvida, né? Mas será que ela não provocou ele? Mas será que ela não cantou ele? Será que ela não fez alguma coisa contra ele? Enquanto isso, o opressor, o algoz, ele é tido como um homem de bem da sociedade, né? Um homem de família, um homem interessante e produtivo. Então, são contrassensos de um Brasil plural, né? Porém, ao inverso. Você entende exatamente. o que eu quero falar? É um contrassenso de um Entendo. Brasil plural, porém inverso. E o que é o inverso? É, É o que você está falando aí. Ô, é Bárbara, verdade. Sim. deixa eu te fazer uma última questão aqui. Seguinte, Bárbara, como eu falei anteriormente, né, o nosso canal ele tem essa questão de discutir propositivamente, não só por outros campos do saber, mas especialmente pelo direito, pelo jornalismo. Foi bom você ter tocado na questão da lei, que venha a dar uma punição real, concreta, aos transfóbicos, homofóbicos e tudo mais. Veja bem, em 2019, né, a homofobia e transfobia virou crime, tá? Uhum. E a pena, ela varia de 3 a 5 anos de prisão. Porém, a decisão do Supremo Tribunal enquadrou declarações homofóbicas e transfóbicas no crime de racismo. Veja, o STF ele coloca, né, toda essa questão no bojo do crime de racismo, né? Ou seja, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual de qualquer pessoa. Eu, Gabriel, particularmente, eu acho o seguinte, essa conduta ela tem que ser tipificada, né, numa lei própria, certo? Ela tem que ter uma lei Sim. própria. Aí é que a gente chega naquele ponto que você estava falando, né, da criminalização, que parece que o sujeito faz e fica por isso mesmo. Por quê? Porque não há Exato. uma lei específica. Não há uma lei específica. Muitos delegados de polícia, na hora de notificar, né, fazer a notificação da ocorrência e tal, aquela coisa toda, acaba até se perdendo, porque não há uma legislação específica em favor das mulheres trans, do grupo, todo o grupo LGBT, QI+, em geral. Então, eu acho o seguinte, a criminalização chegou, mas chegou tarde demais. 2019,
né? Coisa que, o fato que já se matavam homossexuais nos anos 70, 80, como você bem falou, né? É complicado. Ô, Bárbara, então, a nossa última pergunta para você é o seguinte: qual a sua visão sobre o universo trans no Brasil? As mulheres trans são unidas, Bárbara? Elas brigam juntas por respeito, dignidade e reconhecimento? O que você me diz sobre isso? Pois é, infelizmente não. Infelizmente não. Aliás, a sigla LGBTQIA+, apesar dela buscar a união de todos, de toda a diversidade, ela não é unida. O gay não luta pela mulher trans, a mulher trans ela não luta pelas lésbicas, essa luta é meio que segmentada, né? E ela só se reúne no momento que é tido como festivo, que são as paradas do orgulho LGBTQIA+. Gente, e tudo isso que a Bárbara colocou é a visão dela, é a ideia dela, e isso é democracia. Quando você tem a pluralidade das ideias, a gente consegue construir um país democrático. Então, eu quero agradecer a Bárbara Dias por ter aceito o meu convite. Bárbara, muito obrigado. Que você possa realizar todos os seus desejos, todos os seus objetivos sejam alcançados. Você é uma batalhadora, uma guerreira e merece toda a felicidade do mundo. Tá? A minha Perfeito. eterna gratidão por esse Eu que te espaço agradeço. e no que precisar pode contar sempre comigo. Eu que te agradeço. Bárbara, um grande abraço. Mais uma vez, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Ó, lembrando que segunda-feira nós temos a segunda dupla com o professor doutor Jorge Vieira. Tá? Então, segunda-feira, segunda dupla com o professor doutor Jorge Vieira, fazendo análises sobre também questões que envolvem o nosso país. E tem outros convidados, outras entrevistas que a gente vai fazer, porque o propósito deste canal é o que eu venho sempre falando desde o início, é debater o país com pluralidade, a pluralidade das ideias. Tchau, Bárbara. Obrigado.